Olá a todas e todos, aqui quem fala é o professor Célio Melilo e na aula de hoje a gente vai estudar máximos e mínimos de funções. A gente define o máximo de uma função como sendo o valor do maior elemento do seu conjunto imagem e, de forma análoga, o mínimo de uma função é o valor do menor elemento do seu conjunto imagem. ênfase no conjunto imagem, que é exatamente onde a gente procura por esses valores máximos e mínimos da função, como nesse exemplo. Está aí uma função já toda construída e que no contradomínio você tem os números de 0 até 9. Porém, só 0, 2 e 8 formam o conjunto imagem dessa função. Observando pela definição, então, o valor mínimo da função é o zero, que é o menor elemento desse conjunto imagem, enquanto o valor máximo da função é o 8, que é o maior elemento desse conjunto imagem. Mas nós vamos explorar um pouco mais situações em que, eventualmente, o máximo e ou o mínimo da função podem até não existir. A gente já conhece, desde que a gente estudou conjuntos, que um conjunto pode não ter um maior ou pode não ter um menor elemento, ou pode até não ter ambos. Isso vai acontecer em alguns dos próximos exemplos. No segundo exemplo, eu tenho uma função real, função de domínio real e contradomínio real, cuja lei é f de x igual a x ao quadrado mais 3. A gente vai ver o que vai acontecer com essa função. Primeiro eu vou listar alguns valores dessa função, e esses valores são só uma amostra, né, dos infinitos valores do domínio que eu poderia usar para calcular. Peguei aí os valores inteiros de menos 4 até 4, para a gente ver um comportamento peculiar dessa função. Quando eu elevo, por exemplo, menos 4, que está aqui, eu elevo menos 4 ao quadrado, dá 16. Aí eu somo com 3, porque está aqui na lei da função, o resultado que eu vou obter é 19. O menos 3 ao quadrado dá 9. Com 3, o resultado dá 12. E esse raciocínio pode continuar, e eu sugiro até que depois vocês façam as contas, e eu não vou fazer uma por uma agora, para não estender demais esse raciocínio. Só quero mostrar que quando eu elevo os valores de menos 4 até 0 ao quadrado, e somo o resultado com 3, eu vou chegar só a valores de 3 para cima, como imagens. E quando eu faço o mesmo raciocínio com os números de 1 até 4, eu vou encontrar de novo só números de 3 para cima na imagem. Isso acontece porque se eu pego um número menor ou igual a zero no domínio, que é o caso da primeira parte, a imagem vai dar no mínimo 3. Não tem como dar menos do que 3, porque os valores que eu elevo ao quadrado aqui jamais vão dar negativos. E ao somar 3, o mínimo que eu vou conseguir obter é 3. De forma análoga, esses números aqui, quando eu elevo ao quadrado, sempre também dão um número positivo. Ao somar com 3, eu vou ter um resultado maior ou igual a 3. Eu concluo, então, que para essa função, o valor mínimo dela é 3, que é o menor valor do conjunto imagem. Por outro lado, essa função não possui valor máximo, porque tanto com o valor negativo menor que menos 4, se eu for diminuindo, ou maior do que 4, se eu for aumentando, eu vou ter imagens muito grandes. A gente até costuma dizer que essa função, o máximo dela é infinito. Isso até está incorreto de se dizer, mas você pode encontrar pessoas usando essa linguagem, até textos escritos falando o máximo é infinito. Entretanto, quando a gente fala o máximo é infinito, o que a gente quer dizer é o seguinte: a função não possui máximo, e dizer que esse máximo é mais infinito é um jeito um pouco incorreto, mas está subentendido de dizer que o motivo dela não possuir máximo é o fato de os valores do conjunto imagem serem ilimitados. Nosso terceiro exemplo vai ser um contexto que descreve a seguinte situação. Uma pessoa planejou uma viagem de bicicleta de 160 quilômetros, cujos trechos finais eram mais difíceis de percorrer do que os iniciais. Devido a isso, ela pensou em pedalar no primeiro dia a metade do trajeto, ou seja, metade dos 160 seriam 80 quilômetros. No segundo, pedalaria a metade do que restasse. Se restaram os outros 80, ela pedalaria 40. No terceiro, a metade restante. Então, no terceiro dia, ela pedalaria 20 quilômetros. E assim sucessivamente. 10, 5, 2,5 e por aí vai. Ele logo percebeu um grave problema nesse plano.
o que o tornaria impossível de ser executado. Você saberia apontar que problema é esse? Ora, o problema grave é que esse plano nunca terminaria, nunca chegaria ao fim, porque ele nunca pedalaria todo o restante. Em momento algum, ele extinguiria o que ainda falta para percorrer. Se faltasse ainda 1 quilômetro, ele só percorreria meio. Se faltasse 1 metro, ele só percorreria 50 centímetros. Então é uma situação que um plano matemático que na hora de colocar em prática não funciona. Ainda assim, vamos pensar em termos de máximos e mínimos. Considerando a função y igual a f de x, na qual x é o dia desse planejamento, contado a partir do primeiro dia. Então vai ser o dia 1, o dia 2, o dia 3. E f de x, que é a imagem da função, é a distância a ser percorrida no dia x. Então, por exemplo, o f de 1 é 80, o f de 2 é 40, e por aí vai. Encontre o valor máximo e o valor mínimo da função f de x. O valor máximo é 80, porque nenhuma distância percorrida, ou seja, nenhuma imagem, vai ser maior do que 80. E a imagem do número 1 está no conjunto imagem o número 80 e é o maior valor possível. Por outro lado, essa função não possui mínimo. O mínimo dessa função não existe e não é porque ela é ilimitada. Ela é limitada. Os valores que esse ciclista vai percorrer por dia são 80, 40, não podem ser negativos, não podem ser maiores que 80. Então, entre 0 e 80, a gente tem claramente aí, de 0 até 80, vão estar todos os números do conjunto imagem dessa função. Porém, qualquer candidato a valor mínimo vai se frustrar. Se você pensar que o valor mínimo é 0,1 metro, vai ter um belo dia, que vai ser o dia seguinte, que ele andar 0,1, que ele vai ter que andar 0,05. Sempre vai ter um menor. E aí o menor seria 0? Não, porque nunca vai ter um dia no qual ele precisa percorrer 0 quilômetros. Portanto, não existe mínimo para essa função. Nosso quarto e último exemplo da aula de hoje é esse gráfico que representa uma função, ela já está aí construída, como ela foi gerada não vem ao caso estudar nesse momento, mas a gente consegue ver que lá no topo dela tem um ponto branco aberto, ou seja, que não faz parte desse gráfico laranja. E cá embaixo a função vem até a altura do menos 2,5. E vamos pensar então qual seria o máximo, qual seria o mínimo dessa função. Esse ponto branquinho lá em cima, que é o ponto 8, 4,2 aproximadamente, ele não faz parte do gráfico da função. O 8, então, não está no domínio e o 4,2 não está no conjunto imagem. Ele delimita onde a função termina, mas não chega nesse valor. Então, o que seria o candidato a máximo da função não está na função. O valor que seria o candidato a máximo do conjunto imagem não está no conjunto imagem. Então, a função não possui máximo. Enquanto isso, o ponto de mínimo da função, esse sim existe. É um ponto ali cuja abscissa é aproximadamente 5, é quase 5, e a ordenada, está mais precisa, é menos 2,5. A ordenada é que determina o valor mínimo da função, e é menos 2,5. E aí, se você observar em destaque no eixo das ordenadas, em verde, está o conjunto imagem da função. Ele é aberto no seu valor extremo superior ali, e ele é fechado no inferior. Então, menos 2,5 pertence ao conjunto imagem, a função possui esse mínimo. O 4,2 ali em cima não pertence ao conjunto imagem. Então, não dá para definir qual é o maior elemento desse conjunto, portanto, a função não possui máximo, como a gente já tinha dito. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Recomendo exercícios, bons estudos e até a próxima.